Senhoras e senhores, fará uso da palavra nesse momento a coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, doutora Madalena Guasco Peixoto. A CONTEE, que representa 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras de educação do setor privado, da educação infantil até a educação superior, vem dar o seu apoio à presidenta Dilma e se colocar na luta contra o golpe. Essa ação política golpista tem duas orientações. A primeira é atingir a democracia, fortalecer o reacionarismo. E a segunda é colocar em prática o que eles estão chamando de ponte para o futuro, que nada mais é do que um túnel de tempo para o passado, que retira direitos e que retoma a concepção de Estado mínimo que levou o Brasil à bancarrota. O plano dos golpistas é uma ameaça aos direitos sociais e trabalhistas. O sistema de financiamento da educação e da saúde públicas, que garante um patamar mínimo de receitas, estaria comprometido com o fim de todas as vinculações. A educação foi um dos direitos que mais se enfraqueceu na década de 90, sob a orientação neoliberal do Estado mínimo. E foi nesse período que a CONTEE foi fundada com a bandeira "A educação não é mercadoria". A educação foi um dos direitos que mais se desenvolveu e se fortaleceu a partir de 2002. Com a construção do novo projeto que agora essas forças reacionárias querem golpear. O que está em xeque não é a aprovação ou reprovação do governo. O que está em xeque é o Estado democrático de direito. Portanto, como educadores, não podemos ficar calados diante de tal ameaça, porque isso coloca em risco a futura das novas gerações e o futuro do nosso país e de um projeto de inclusão e de democratização de direitos. Estamos confiantes, presidenta, porque a luta contra o golpe está se ampliando. Os verdadeiros e verdadeiras democratas vão se percebendo do grave risco que corremos e estão se pronunciando através de organizações de vários setores, de artistas, juristas, advogados, cientistas, dos setores de dentro das universidades, que hoje já construíram mais de 100 comitês nas universidades em defesa da democracia. Está se formando um sentimento de causa patriótica contra a intolerância e o fascismo, contra o golpe, em favor do Estado de Direito e da democracia, e contra os retrocessos dos direitos sociais e trabalhistas. Por esse motivo, estamos esperançosos de reverter o golpe. Não sairemos da luta, das ruas, aumentaremos as nossas forças, não vai ter golpe, vai ter luta. Muito obrigada. Para fazer uso da palavra, convidamos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Franklin de Leão. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros, senhora Presidente da República, senhores ministros, companheiros do movimento social que aqui estão. Quero cumprimentar também especialmente os colegas e companheiros que atenderam ao convite feito pela CNTE para que aqui estivessem mais uma vez para dizer muito claramente que nós não vamos aceitar qualquer tipo de mudança que fira a nossa Constituição. E o que se tenta fazer nesse país hoje é exatamente isso. Nós queremos que esse governo, que esse projeto político que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. É contra esse projeto que se levantam vozes conservadoras que mais de 500 anos dominaram esse país e que não aceitam que aqueles que habitavam os porões tenham posto sua cara para fora e tenham gostado de respirar ar puro e digam que não vão e não querem voltar mais para os porões, que querem continuar na luz, que querem continuar sendo cidadãos de primeira categoria e não pessoas relegadas a um destino de terceira categoria. Senhora Presidenta, senhores e companheiros aqui presentes,
Os trabalhadores de educação do Brasil têm lutado, têm ocupado as ruas, as praças, as avenidas deste país. No dia 31, mais de 10 mil trabalhadores de educação estavam aqui em Brasília, gritando muito alto, não ao golpe. Mais de 10 mil trabalhadores de educação estavam aqui dizendo que querem continuar no caminho da mudança. Mas é bom que também a gente diga que mais de 10 mil trabalhadores de educação estavam aqui também dizendo que querem discutir a reforma da Previdência, que não concordam com o PL 257, que querem que o Plano Nacional de Educação tenha efetivamente condições de ser colocado em prática como aquele documento, aquele projeto de país que vai efetivamente fazer com que tenhamos uma educação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Temos certeza que isso só será possível com a continuidade desse projeto, com a continuidade da presidenta Dilma na presidência da República, sem que tenhamos que conviver com mais um golpe na história deste país. Senhora presidenta, conte com os trabalhadores de educação brasileiros, porque eles estão mobilizados para defender a democracia como um bem maior que a gente tem nesse país. Boa luta para todos nós e não vai ter golpe. Passamos a palavra, nesse momento, ao coordenador do Fórum Nacional de Educação, Heleno Araújo Filho. Chamando. Companheiros e companheiras, desejo uma boa e vitoriosa semana para todos nós, com a rejeição de um processo de impedimento ilegal que fere e desrespeita a maioria da população brasileira. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, ministros de Estados, senhores parlamentares, senhoras parlamentares aqui presentes, eu nasci na geração após um ano do golpe militar nesse país. Uma geração que passou o seu primeiro grau sendo levado para recepcionar esses militares golpistas que retiraram os nossos direitos. Chegando a um segundo grau, podendo entender o que aconteceu em nosso país. E neste momento da história do Brasil, os pais, as mães, os responsáveis pelos nossos estudantes na educação pública desse país, não podem se omitir. Tem que tratar desse tema em casa, discutir, mostrar o que está acontecendo, porque a omissão vai nos levar a situação complicada ainda mais. Então é importante o envolvimento nesta hora tão difícil que enfrentamos no Brasil. E ao entender essa dinâmica, compreendi o papel que desenvolveu o pernambucano Paulo Freire e outras pessoas junto com ele, de fazer com que a educação de fato fosse uma educação libertadora, que pudesse alfabetizar o nosso povo, dar as condições de estudos para que tivesse uma vida melhor. E para isso foi caçado, foi tirado desse espaço de produção. E nós, com o governo democrático e popular, resgatamos isso. Ter Paulo Freire como patrono da educação do Brasil é uma resposta a essa minoria que tem ódio, essa minoria que explora a maioria desse país. Então essa minoria, com o uso da mídia que tem, passa mentiras, inverdades para envolver a maioria da população brasileira. E para isso nós estamos resistindo, para isso nós estamos lutando. E nesses 12 últimos anos de governo democrático e popular, 2 mandatos do presidente Lula, primeiro mandato da presidente Dilma, durante 12 anos, 7 deles, mais da metade, dedicamos a discutir a política educacional desse país. 2006, preparamos a CONEB, que foi 2007, 2008, 2009, 2010 a CONAI, e mais 2 anos, 2013, 2014. Essa produção, essa discussão desde os municípios, nos ajudou
ao Ministério da Educação produzir um Plano Nacional de Educação a partir de 2010. E a nossa intervenção, a nossa participação trouxe para o debate da Câmara e do Congresso Nacional todas as emendas necessárias para poder avançar. Foi essa nossa luta que conquistou a emenda constitucional número 59, ampliando o direito à educação de 4 a 17 anos. Foi essa nossa luta que conquistou o Fórum Nacional de Educação em 2010, um instrumento da democracia nesse país. E foi a nossa luta que definiu um Plano Nacional de Educação para 2014-2024. Por isso, presidente Dilma, estamos aqui para dizer que lutamos pela democracia nesse país. Estamos aqui para dizer que a população brasileira não aceita que uma pessoa já declarada réu, que desviou recursos públicos para conta pessoal e da esposa, tirando o dinheiro público da merenda das nossas crianças, tirando o dinheiro público do transporte escolar dos nossos estudantes. Não aceitamos que essa pessoa venha comandar o impedimento de uma pessoa honesta e trabalhadora, que dedica cada minuto do seu tempo para melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Por isso estamos aqui para dizer, não vai ter golpe, tem muita luta e vamos resistir. Ouviremos agora o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidenta Dilma. Em primeiro lugar, queria dar uma saudação especial à senhora e dizer que as 200 entidades que compõem a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que estão distribuídas por todo o país, apoiam integralmente a democracia e defendem integralmente a manutenção do seu mandato. Em um processo de luta que nós acreditamos que tem sido extremamente profícuo para a consolidação do direito à educação no Brasil. A primeira vez que eu vim aqui, presidenta Dilma, eu tive uma reunião com o presidente Lula, na época eu assumia a mesa diretora do Conselho Nacional de Juventude. E o presidente Lula, isso era 2005, agosto de 2005, e o presidente Lula, quando viu todas as nossas reivindicações, ele sorria. E os assessores começaram a dizer, olha, vocês têm que ir com calma, vocês não podem apresentar todas essas questões para nós. E o presidente Lula fez uma frase que é a base da nossa luta e a base da nossa fé pelo direito à educação. Ele falou o seguinte, sociedade civil ela não fica na torcida, sociedade civil joga o jogo. E jogando o jogo, a gente conseguiu, com vários parlamentares que estão aqui, com o MSU, Movimento Sem Universidade, com o MIEIB, Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, a gente conseguiu a inclusão das creches no Fundeb, a gente conseguiu que a União complementasse recursos ao Fundeb, conseguimos a emenda à Constituição 59 de 2009, que foi citada pelo Heleno, conseguimos o piso do magistério com uma força e uma luta impressionante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, conseguimos a CONAI, conseguimos as cotas nas universidades, que está mudando a cara da universidade pública brasileira, conseguimos os royalties do petróleo, conseguimos o Plano Nacional de Educação com uma vinculação de 10% do PIB. E esse jogo, presidenta Dilma, foi reafirmado nas eleições de 2014. Questionar o resultado de uma eleição popular, questionar o meu voto, eu não aceito. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação não aceita. Muitas vezes parece que se trata de uma defesa de um governo, e é dessa maneira que a imprensa tem colocado, mas se trata estritamente da defesa da democracia, se trata estritamente da defesa de um mandato constitucional e se trata estritamente da defesa da Constituição Federal de 1988. Eu não consigo aceitar que pessoas que postulam a presidência da República defendam discursos de que a Constituição Federal não cabe no orçamento público. A Constituição Federal cabe no orçamento público e, mais do que isso, é preciso lutar pela ampliação do orçamento público, com impostos sobre grandes fortunas, com CPMF, com tudo aquilo que puder garantir o direito à educação. O Mário Quintana, que é quase conterrâneo da senhora, a senhora é mineira, mas também é gaúcha, mineira no coração, gaúcha
na consciência, na razão, ele dizia que aqueles que tentam atravancar os nossos caminhos, eles passarão, nós passarinhos. Eu tenho certeza que a senhora vai permanecer no seu lugar e a gente vai continuar nesse nosso jogo democrático, brigando com o governo, brigando com o parlamento, tentando expandir direitos na luta pelo direito à educação. Muito obrigado por esse momento, obrigado por ouvir a educação. A educação está com a presidente Dilma, não vai ter golpe, vai ter luta. Para uso da palavra, neste momento, a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduados, a ANPG, Tamara Anaís. Bom dia, presidenta Dilma, bom dia, ministros, parlamentares, representantes das entidades científicas e educacionais, a todas e todos. Bom, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, entidade que representa milhares de pós-graduandos Brasil afora, vem a público externar o seu posicionamento. A ANPG, que é uma entidade que só existe porque existe democracia no nosso país, até 1985 os pós-graduandos não podiam se organizar politicamente e se organizavam secretamente nas reuniões da SBPC. Em 86, depois da reabertura política, nós pudemos fazer o primeiro Congresso Nacional de Pós-Graduandos e aqui estamos completando este ano 30 anos de existência e 31 anos de redemocratização do nosso país. E é por isso que a ANPG, de forma intransigente, está do lado da democracia. O agravamento da crise política, com julgamentos seletivos, vazamentos ilegais, coadunados com julgamentos assimétricos por parte de um judiciário que ignora as garantias constitucionais e uma grande imprensa que partidariza o seu discurso na defesa de um golpe jurídico, na nossa ainda jovem democracia, precisam, nesse momento, de uma resposta contundente da nossa sociedade. E é por isso que nós estamos, mais uma vez, do lado da democracia. Os pós-graduandos brasileiros, presidenta, realizam 90% da pesquisa praticada no nosso país. E nós sabemos o quanto avançamos nos últimos anos, sabemos também para onde queremos ir. E é por isso que não estamos sozinhos, estamos arregimentando intelectuais e cientistas Brasil afora. Já são mais de 80 comitês, junto com a UNE e outras entidades nas universidades brasileiras contra o golpe, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e mais 12 entidades científicas já se posicionaram em defesa da nossa democracia, fora manifestos de intelectuais, cientistas e artistas Brasil e mundo afora. Bom, para concluir, dizer que nós defendemos a democracia, porque sem democracia nenhum direito é possível. Achamos um absurdo que aqueles que mais corrompem o Estado brasileiro levantem a bandeira da corrupção para atacar a nossa democracia. Eu sou contra a corrupção, mas eu sei também que só é possível lutar contra a corrupção na democracia, porque sem democracia, nenhuma luta e nenhum direito social é possível. O que está em jogo aqui são nossas possibilidades de futuro. Então, nós queremos, presidenta, também dizer que mesmo que a maior crise econômica ou política que nós passemos, nós temos que salvaguardar nossas possibilidades de futuro. E, por isso, salvaguardar os nossos investimentos em educação, em ciência, em tecnologia e inovação, porque não há um bonito futuro possível para o nosso povo sem investimentos em educação, em ciência, em tecnologia e inovação. Nós sabemos que essas áreas são áreas importantíssimas, que promovem inclusão social e geram oportunidades de mudança de vida da nossa população, que foi, durante 500 anos, promovida uma desigualdade histórica no nosso país e foi reafirmada historicamente. A gente sabe que a realidade de centenas de anos não vai mudar em poucos anos, mas nós sabemos que nós estamos no caminho certo. E é por isso que esses investimentos são mais do que nunca necessários. A ciência e a educação geram muito conhecimento e muita riqueza. E é preciso que esse conhecimento e essa riqueza estejam cada vez mais a serviço da felicidade do nosso povo. E por isso,
Nós pedimos que não aos cortes nessas áreas e, por isso, nós também viemos aqui defender a Petrobras e o nosso direito ao petróleo e tudo que ela representa para a história e para o futuro do nosso povo. Defender a Petrobras é defender o Brasil. E, para terminar, eu quero dizer que nós, da NPG, e aí eu quero ouvir aqui os estudantes dizendo que nós vamos aceitar golpe nesse país? Nós vamos impeachment a Dilma, galera? A gente vai impeachment a Dilma? Vou apoiar, eu vou apoiar a Dilma, eu vou apoiar a Dilma, eu vou apoiar a Dilma. Calma, calma, burguesia. Não vai ter golpe, vai ter mais democracia, vai ter muita luta, vai ter mais direito e mais conquista social, porque o Brasil está no rumo certo e vai continuar avançando. Nós pedimos aos que são chamados a falar, por gentileza, observem o tempo de 2 minutos de duração. Obrigado. Ouviremos as palavras nesse instante da presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Karina Vitral. Bom dia a todos e a todas. Queria começar saudando a presidenta Dilma Rousseff. Eu queria saudar também o ministro Mercadante, ministro da Ciência e Tecnologia, todas as entidades do movimento educacional aqui presentes, mas eu queria em especial saudar os estudantes brasileiros que estão nas ruas em defesa da democracia no nosso país. Presidenta Dilma, mais uma vez, a União Nacional dos Estudantes se coloca ao lado da democracia na nossa história. Nós somos a UNE da cadeia da legalidade e nós lutamos há muito tempo pela legalidade do nosso país, pelo respeito à Constituição, desde Leonel Brizola com a cadeia da legalidade, quando a UNE mudou a sua sede para o Rio Grande do Sul para acompanhar a campanha de transmissão em defesa da legalidade. Nós somos a UNE também que, no momento de golpe militar, nós resistimos em defesa da democracia, nós resistimos à ditadura militar, entregando vários dos nossos dirigentes que entregaram as suas vidas para lutar pela democracia do nosso país. E nessa época, a senhora era estudante e também teve um papel decisivo na luta pela democracia, como vários dos nossos heróis, como Onestino Guimarães, nosso presidente da UNE, que desapareceu na ditadura militar, foi morto, torturado, teve seus restos mortais escondidos e até hoje sua família não pôde enterrar o seu corpo. É por esses heróis, é por Onestino Guimarães, por Helenira Rezende, que nós lutamos até hoje pela democracia. E nós somos a UNE, presidenta, que também lutamos pelo Fora Collor. Nós somos a UNE que impeachmentamos um presidente da República. E é exatamente por isso que o STF nos reconheceu como uma autoridade no assunto, na ação na EDPF, movida sobre o rito do impeachment, reconhecendo a nossa autoridade para falar sobre impeachment. E os estudantes brasileiros, a União Nacional dos Estudantes dos Caras Pintadas diz: para ter impeachment, precisa ter crime de responsabilidade. E impeachment sem base legal é um golpe à nossa democracia. Portanto, presidenta, mais uma vez nos colocamos ao lado da democracia e dessa vez contra o impeachment da senhora, porque achamos que sem democracia a gente não avança. Mas não é só pela democracia. A democracia, esse impeachment, é também um golpe, não só à democracia, mas um golpe aos nossos direitos.
E é por isso que as universidades se levantam nesse momento para barrar o impeachment. Porque as universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava. Hoje, o filho do pedreiro e da empregada doméstica pode entrar numa universidade através do ProUni. Hoje, a realidade da universidade é muito diferente. Nós passamos anos tentando ampliar a universidade e foi nos últimos 10 anos que nós pudemos discutir um projeto de ampliação da universidade pública, de valorização da universidade pública. É por isso que a universidade se levanta em mais de 100 comitês universitários em defesa da democracia. E comitês protagonizados pelos estudantes, pela juventude brasileira, que não se sente representada por Bolsonaro, não se sente representada por Eduardo Cunha, não se sente representado por Michel Temer, não se sente representado por Aécio Neves. Então, aqueles que perderam as eleições vão precisar aceitar o resultado das urnas, porque a juventude brasileira não é representada por esses cidadãos. E nós, exatamente porque mudamos o nosso futuro, e o nosso futuro é um futuro de oportunidades, que também não seremos massa de manobra da Rede Globo, da revista Veja e da revista machista Isto É. E para terminar, a educação, presidenta Dilma, foi o principal instrumento de transformação das nossas vidas. Nós mudamos a realidade e o futuro de muitos jovens, como eu falei aqui. E a juventude é o maior produto desse novo Brasil. E nós queremos esse futuro de oportunidades, não abrimos mão. É só na democracia que o Brasil avança. Nós derrotaremos esse impeachment, presidenta. Confie na voz das ruas, porque nós estaremos lá para defender a legalidade do seu mandato, defender a nossa democracia. Mas, presidenta, para terminar, eu queria deixar um recado. Nós derrotaremos o impeachment no domingo. E no dia seguinte, nós continuaremos nas ruas, porque nós não aceitaremos nada menos do que avançar, avançar e avançar. Hoje estamos na rua contra o impeachment. Amanhã estaremos nas ruas pelos 10% do PIB, pelo Plano Nacional de Educação, pela expansão das universidades federais e para o mais futuro de oportunidades. Eu tenho certeza, nós temos a confiança que você, junto com o movimento na rua, vai conseguir fazer esse país avançar. Muito obrigada. Passamos a palavra ao presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, professor Marcelo Bender Machado. Ilustríssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, em seu nome saúdo as demais autoridades presentes, ministros, parlamentares, colegas reitores, colegas educadores, estudantes, juventude, demais brasileiros e brasileiras. Em nome de todas as reitoras e reitores das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, diante das ameaças que no atual momento colocam em risco o Estado Democrático de Direito, fissuram importantes conquistas que marcam a política pública em nosso país, no que se refere à construção de uma nação mais justa e inclusiva, embaraçam as aspirações e a luta por uma pátria verdadeiramente livre e soberana,
Vimos neste ato público, revestidos do tônus republicano e democrático, manifestar veementemente a posição contra qualquer tipo de confisco à democracia e à República Brasileira. Como integrantes do CONIF, Fórum Representativo da Educação Profissional e Tecnológica, reforçamos o clamor social e mantemos-nos firmes na mesma direção, de modo a enfrentar firmemente aqueles que arquitetam contra o único e legítimo instrumento da democracia, que é o voto. Democracia pressupõe acesso, justa partilha de renda e garantia de direitos a todos. Supõe, sobretudo, a dimensão necessária e imprescindível do respeito ao poder legalmente constituído. Assistimos, portanto, a uma tentativa não apenas de usurpar o mandato da presidenta do país, mas a de vilipendiar direitos históricos e sociais adquiridos. Como dirigente das instituições públicas, eleitos que fomos e educadores que somos, com uma jornada profissional de reconhecida dedicação à educação profissional e tecnológica, temos o dever de sempre pautar nossas ações pelo compromisso social, pela democratização e perenidade das políticas públicas voltadas para a educação, pelo acesso aos bens e pela defesa da instituição pública. Sendo assim, com a responsabilidade que nos é outorgada pela sociedade, temos o dever de vir aqui defender um ideário que responde aos anseios da população brasileira. Nossa bandeira é da educação e a nossa luta é pelas pessoas, pela grandeza deste país. Evocamos a todos, então, o apoio para estancar esse golpe vergonhoso que fragiliza os poderes da República e macula a imagem do povo brasileiro e de sua nação. Nosso braço erguido pela defesa da continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff até o seu fim do seu mandato, em 2018, pela democracia brasileira, legítimo e inalienável patrimônio de todos nós. Não vai ter golpe. Para uso da palavra, a seguir, a presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, professora Maria Lúcia Cavalli Neder. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meus cumprimentos especiais à nossa querida presidenta Dilma, senhores ministros, parlamentares e todas as associações e dirigentes aqui presentes, e um carinho especial, um bom dia especial aos nossos estudantes, a nossa juventude, a nossa força. Estou aqui em nome da Andifes, senhora presidente, e tenho a honra de participar deste momento da educação em defesa da democracia. A compreensão da gravidade do momento político pelo qual passa o nosso país requer de todos nós a defesa intransigente dos princípios democráticos que regem a nossa atual política brasileira e a garantia da manutenção do Estado de Direito. Requer ainda nossa luta pela manutenção dos avanços e conquistas que obtivemos na educação do país, com a garantia de maior democratização do acesso e maior inclusão social. Com a compreensão do seu papel e responsabilidade social, as universidades federais participaram nos últimos 12 anos da formulação e desenvolvimento de um projeto que resultou em um crescimento vigoroso da educação superior e, em especial, no sistema federal, oportunizando a ampliação das nossas instituições, dos campos, dos cursos, das vagas, contribuindo, assim, para uma significativa democratização do acesso ao ensino superior deste país. A expansão deste ensino, elevando o número de matrículas de 2.800.000 em 2000 para 8.200.000 em 2014, deveu-se, sem dúvida nenhuma, ao empenho dos reitores, reitoras, das comunidades universitárias, dos nossos estudantes, à sensibilidade do Congresso Nacional, mas, sobretudo, senhora presidente, ao reconhecimento do governo do presidente Lula e do seu governo no papel estratégico das universidades no processo de desenvolvimento desse país. Com a aprovação da Lei das Cotas, ProUni, FIES, PINAIS, Pronatecs, vimos a inclusão social pela educação
tornar-se realidade e realizar o sonho de milhões de famílias neste país que reconhecem na educação a única possibilidade de ascensão social. Juntos, com a aprovação do REUNE, dobramos o número de vagas nas universidades federais, saindo de 500 mil em 2003 para 1.200.000 em 2014. Criamos 18 novas universidades federais, 173 novos campos, avançando para 321, contribuindo assim para uma expressiva interiorização das nossas instituições. Nesse intenso e significativo processo de expansão, houve um aumento considerável do número de docentes das nossas universidades, o que impulsionou o número de cursos de pós-graduação e o índice de aproximadamente hoje 95% de mestres e doutores em nossas universidades federais. Cabe ressaltar também o forte investimento feito pela senhora e pelo presidente Lula nas nossas infraestruturas, com a construção de mais de 2.000 unidades e mais de 3 milhões de metros quadrados nesses últimos 12 anos. Há uma forte convicção, senhora presidenta, no Sistema Federal de Ensino, que o processo de expansão nesses últimos anos deve ser considerado um divisor de águas na política da educação superior do Brasil. Por essas razões, senhora presidente, estamos aqui para lhe trazer o nosso abraço, o nosso apoio e a nossa disposição de luta. Os reitores das universidades e 63 universidades federais repudiam o impeachment pela sua ilegalidade, por falta de comprovação de crime, uma vez que estará afastando injustamente uma presidenta legitimamente eleita, mas também caçando o voto livre de 54 milhões de brasileiros que, em novembro de 2004, no calendário eleitoral constitucional, foram às ruas e também às urnas, locus natural da democracia ocidental, que a democracia ocidental escolheu para aferir as verdadeiras maiorias. Senhora presidenta, sobre a senhora não pesa nenhuma denúncia, nenhuma suspeita de ter se locupletado de recursos públicos. A sociedade brasileira deve valorizar a honestidade que a senhora representa. Temos a certeza de que a justiça e a democracia vão prevalecer. Conte conosco, senhora presidenta, nessa luta. Não vai ter golpe, vai ter luta. Com a palavra agora o filósofo e pedagogo Dermeval Saviani. Bom dia a todos. O regime democrático se baseia na soberania popular. E a soberania popular é exercida periodicamente nas urnas por meio de eleições. Essa é a democracia formal. Mas para que o povo exerça a soberania, né, o soberano precisa ser educado. E aí a importância da atividade nossa de educadores, né? Formar os soberanos para que eles decidam com clareza, com consciência, com a percepção das necessidades do povo como um todo, do país como um todo, para eleger os seus governantes. Essa atividade nos faz, então, com que busquemos aprofundar a democracia, de modo que ela passe do nível formal para o nível real. Mas para que a democracia real se efetive, ela precisa partir da democracia formal. Ou seja, se a democracia formal é insuficiente, no entanto, ela é indispensável, porque é a partir dela que nós podemos
poderemos construir a democracia real, ou seja, a participação efetiva de todos, né, em igualdade de condições na vida do país. Nesse processo, né, os educadores jamais podem compactuar com a quebra da institucionalidade democrática, porque a quebra da institucionalidade democrática se converte num retrocesso, e o nosso trabalho é para fazer avançar a democracia, para que ela, a partir dos parâmetros formais, né, se efetive em termos concretos realmente. E a quebra da institucionalidade democrática, né, quando ela é feita sob a suposição de que a Constituição permite a destituição de um presidente, né, se deixa de cumprir aquilo que a condição que a Constituição estabelece, que é a existência provada de crime de responsabilidade, né, a Constituição, então, está sendo violada. E, consequentemente, o Estado de Direito se destrói. Minha vivência de golpes se deu muito cedo. Quando eu tinha 10 anos, cursava o 4º ano do ensino primário, na periferia de São Paulo, num galpão de madeira. Minha mãe, que não conheceu os bancos escolares, porque não teve oportunidade de ir à escola, foi nos chamar de manhã para ir à escola, no dia 24 de agosto. E aí ela disse, levanta, levanta, mataram Getúlio, mataram Getúlio. A percepção da população daquele episódio era de que Getúlio tinha sido morto, e não de que ele tinha se suicidado. De certo modo, a população tinha a percepção de que forças contrárias aos seus interesses é que provocavam aquele resultado. Efetivamente, o povo não estava de todo enganado, porque, de fato, o suicídio de Getúlio não foi o resultado de uma opção. Não é que ele decidiu, não é, como alguns o fazem, como, por exemplo, o escritor Pedro Nava fez, né, que definiu que ele ia ter uma data para morrer e se suicidou nesse contexto. Não, no caso de Getúlio, o seu suicídio decorreu das pressões que ele sofreu, e quando o golpe se tornou inevitável, golpe tramado pelas forças conservadoras civis em articulação com as Forças Armadas, né, ele, então, partiu para essa solução. Bem, 10 anos depois, eu estava aí com 20 anos e cursando o 2º ano de Filosofia da Universidade Católica de São Paulo, né, aí se desencadeia um novo golpe, né, e minha mãe, que trabalhando o dia inteiro em afazeres domésticos e portanto, manuais, né, não tinha nem tempo e nem hábito de ler. Mas ela ouvia rádio constantemente, ouvia todos os noticiários, passava de uma emissora para outra, acompanhando os noticiários. E naquele período, ela então ouvia a Rádio Marconi, que era uma rádio que não estava contemporaneando com o movimento de golpe. Mas, como São Paulo era governado por Adhemar de Barros, né, que estava conspirando, né, foi criada a cadeia da Liberdade, né, e a Rádio Marconi foi fechada. O que fez, então, minha mãe? Ela colocou o rádio em ondas curtas, né, e ouvia a Rádio Farroupilha, a Rádio Gaúcha, né, na cadeia da Liberdade. Então, a resistência ao golpe, a percepção, né, de que aquele movimento era contrário aos interesses populares. Hoje, eu que imaginava que eu não iria viver outro golpe nesse país, né, estamos vivendo essa situação com uma estratégia diferente. Se naquela época a estratégia dos conservadores, tanto do país como com os conservadores internacionais,
para satisfazer seus interesses era derrubar governos utilizando as forças armadas, né? Hoje a estratégia mudou. A tática para derrubar governos não é acionar os exércitos, mas é desestabilizar os países, né? Pela via da introdução, né? De questionamentos, geralmente apelando para a corrupção, né? O que vem acontecendo em diferentes países, tanto na Primavera Árabe, como em relação à Rússia, como nos países da América Latina. Essa quebra da institucionalidade democrática, nós, como educadores, não podemos admitir em hipótese alguma, porque isso é um claro retrocesso. É um claro retrocesso. E nós estamos lutando para fazer avançar a democracia. E é nessa luta que nós defendemos a educação pública, né? E somos contra a submissão da educação aos interesses de mercado. Somos contra essa tendência que hoje vem se desenvolvendo de reformas empresariais, dos interesses empresariais se imiscuírem, inclusive, na educação pública, né? Subordinando-a aos seus interesses. Porque a educação deve ser um instrumento de elevação da capacidade de conhecimento e de consciência da população para que ela exerça, num regime democrático, a sua condição de soberanos, portanto, daqueles que tomam as decisões, né, e que escolhem, segundo critérios definidos claramente, os seus governantes, né? Portanto, contra qualquer quebra da constitucionalidade. A presidente deve prosseguir e completar o seu mandato, né? E será submetida a julgamento pelo povo, né, a partir daquilo que ela conseguiu realizar em seu governo, nas novas eleições, que, então, sufragará um candidato que pertence à sua corrente, ou sufragará algum adversário. Mas cabe ao povo essa decisão, que não deve ser subtraída dele, o que vai se configurar num golpe contra a democracia. Muito obrigado. Passamos a palavra, neste momento, ao professor Rogério Cerqueira Leite. Senhora Presidente, senhores ministros, prezado público. A história da humanidade está plena, cheia de exemplos de tribunais falsificados que acabam dando resultados completamente falsos e antiéticos, tá certo? No caso presente, a coisa ainda é pior, porque não há nenhuma legitimidade em um tribunal que é constituído de pessoas criminalizadas e dirigidas por um fora da lei. Tá certo? A história também mostra que, em casos como este, a intelectualidade, entre eles os educadores, tem tomado posições contra esses vereditos, digamos, quase que sempre abomináveis, tá certo? A história é cheia de casos como este, tá certo? E eu tenho certeza que, neste caso, também os intelectuais do Brasil estão a favor, estão contra o impedimento. Um exemplo desse foi recentemente dado na edição de domingo da Folha de São Paulo, onde 51 candidatos escolhidos pela Folha
cuja parcialidade é bem conhecida, e dos quais apenas... imparcialidade, desculpem, tá certo? E apenas 6 deles se colocaram a favor do investimento, menos que 20% a favor do impedimento. E esses 6 que se colocaram em impedimento são compromissados politicamente, portanto, a sua opinião não vale grande coisa para os demais intelectuais, tá certo? Dentre os intelectuais que se propuseram a dar a sua opinião, está um dos mais reconhecidos e éticos intelectuais do Brasil, que é Antônio Cândido. Antônio Cândido, reconhecido como a reserva moral da USP, mas não é apenas a reserva moral da USP, é a reserva moral do Brasil, tá certo? É uma pessoa absolutamente digna e honesta. E ele diz, e faço das palavras dele as minhas, tá certo? Ele diz o seguinte: sou totalmente contrário ao impedimento da íntegra e destemida presidente Dilma Rousseff. Para fazer uso da palavra, convidamos agora a estudante de medicina do ProUni, da Faculdade Santa Marcelina, Suzane da Silva. O filho do pedreiro vai poder virar doutor. Bem, primeiramente, gostaria de saudar a todos os presentes, a todos os estudantes, a todos os professores, a todos os trabalhadores, a todos aqueles que constroem a educação do país e agradecer à excelentíssima Presidenta da República por ter possibilitado que jovens como eu possam estar nesse espaço hoje. A presidenta Dilma, ela não se curvou à ditadura militar da mesma forma que nós, aqui presentes, e os milhões, os 54 milhões de votos que legitimam essa eleição, não vão se curvar ao golpe que está tentando ser imposto nesse atual momento. Eu estou aqui como mulher, como negra, como periférica. E eu queria dizer que eu tinha tudo para ser uma excelente babá, faxineira ou empregada doméstica. Isso estava marcado na minha história, era meio que determinado para mim. Mas eu tenho a oportunidade, graças a essa nação educadora que lutou pelo ProUni, que lutou pelo ReUni, que lutou pelas políticas afirmativas, que lutou pelas cotas para negro. Graças a todos esses movimentos que conseguiram a legitimidade através da luta, através de manifestações que só são possíveis num Estado democrático de direito, conquistamos no governo Lula, no governo Dilma, muitos avanços para a população historicamente excluída. E eu queria dizer que esses avanços ainda são um começo. Eu não aguento mais lutar contra retrocesso. Eu não aguento mais lutar contra uma tentativa de retirar direitos arduamente conquistados. Tem uma professora baiana, negra, chamada Macota Valdina. E tem uma citação dela que eu acho
maravilhosa. Diz assim: não sou descendente de escravos, mas de pessoas que foram escravizadas. E eu acho, presidenta, que a gente ainda vive num país onde o racismo é muito forte, né? Enquanto eu estou dentro da medicina, junto com cerca de 2,7% dos estudantes de medicina negros, hoje no Brasil, 67% da população carcerária é negra. A gente ainda tem muito o que conquistar. Eu quero ver Rafael Braga, que foi preso por causa de um pinho-sol, dentro da universidade junto comigo. Não dá para a gente ficar discutindo retrocesso. Não dá para a gente ficar refém do fascismo. É hora do Brasil avançar, é hora da gente dizer não para o golpe, e é hora da gente dizer que a saída é pela esquerda. É isso que todo mundo está gritando aqui, eu sei. Presidenta, recentemente eu compartilhei uma foto minha no Facebook. Presidenta, recentemente eu compartilhei uma foto minha no Facebook dizendo não ao golpe, segurando esse cartaz. Esse cartaz. Essa foto minha foi compartilhada por um grupo intitulado Dignidade Médica, que é composto por cerca de 100 mil médicos e estudantes de medicina, que já foram conhecidos no Brasil por defenderem o Holocausto e a castração química de nordestinos e de eleitores de Dilma Rousseff. E esse grupo compartilhou a minha foto e haviam vários comentários racistas. Um deles era o seguinte: será que ela entra no hospital com esse cabelo? E eu estou aqui para dizer que eu não entro só no hospital, não, que eu entro no avião e que eu entro no Palácio do Planalto. Eu entro no Palácio do Planalto. Ouviremos agora as palavras do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Saudar a presidenta Dilma, Mercadante, meu colega de governo, demais ministros, os parlamentares aqui presentes, saudar a Karina, presidente da UNE, essa juventude maravilhosa, saudar Cerqueira Leite e todos os professores, pesquisadores aqui presentes, pelas belas palavras. Antes de vir para cá, nós reunimos um conjunto de pesquisadores, cientistas lá no Ministério e conversamos um pouquinho sobre o que esse país passa. Eu falei, presidenta, algumas das coisas que nós conversamos sexta-feira no avião. Uma delas que eu sairia agora na quarta ou quinta-feira para voltar à Câmara para a gente traçar lá o bom combate. E ontem nós reunimos os ministros do PMDB e decidimos que vamos votar, somos 3 ministros deputados, para fazer a luta contra o impeachment na Câmara. E nós vamos encerrar o 3º turno das eleições de 2014, domingo.
E vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. E espero que respeitem. E espero que dessa vez respeitem o resultado. Esse país precisa trabalhar. Precisa que deixem ele trabalhar. Esse governo precisa governar. Precisa que deixem ele governar. Nós temos lá no Congresso, por exemplo, os vetos para serem analisados do novo Código de Ciência e Tecnologia, que sem a apreciação deles, serão derrubados ou mantidos, nos impedem de regulamentar a lei e usar plenamente a lei que a presidenta sancionou e que o Congresso aprovou ano passado. Nós temos lá no Congresso parado, e isso é muito importante, um projeto de lei chamado PLN1, que muda a meta fiscal do governo, que aumenta a verba da educação, a verba da saúde, que descontingencia R$1 bilhão do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, para que a gente consiga atender a reivindicação da ANPEG, que estava aqui falando agora, a nossa presidenta, né, dos pós-graduandos. Nós temos lá, junto ao PLN1, uma emenda apresentada pela senadora Sandra Braga, que nós conversamos com o ministro da Fazenda e com a presidenta semana passada, que aumenta em R$600 milhões o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia esse ano, para que nós possamos ampliar o número de vagas, como vem sendo reivindicado, de bolsas para pós-graduação, pós-doc, doc, como vem sendo reivindicado pelos estudantes brasileiros, como o pessoal do CNPq está sofrendo para responder tantas reivindicações. Então, nós precisamos que o terceiro turno seja respeitado o resultado, que nós possamos governar e que esse país possa trabalhar. Não passarão, presidenta Dilma, não passarão. E nós estaremos lá no Congresso para ajudar. E mais, a gente faz opções. Em 2013, eu planejava ser candidato a deputado federal. Era afiliado ao PSB já há muito tempo. E saí do PSB porque o PSB decidiu lançar um candidato a presidente. E eu queria votar na Dilma.